Política local. Ivan Gonçalves, Manuel Pisco e Nuno Matias analisam a atividade municipal da região. Ao sábado, às 11 horas, com repetição ao domingo, à 1 da tarde. Bom dia, estamos de volta com a política local, comigo, Francisco Alves Rito, e com os autarcas Manuel Pisco, Presidente da Assembleia Municipal de Setúbal, eleito pela CDU, Ivan Gonçalves, Presidente da Assembleia Municipal de Almada, eleito pelo PS, e Nuno Matias, vereador em Almada, eleito pelo PSD. Os temas de hoje são as eleições legislativas. O PS, o PSD e o PCP já apresentaram os programas eleitorais e também as autárquicas, ficando a saber-se esta semana que a CDU recandidata André Martins em Setúbal e que o PS volta a apostar em Carlos Albino na Moita. Já o PSD de Setúbal insiste em ter um candidato próprio. Começamos pelo primeiro destes temas, as legislativas. O Partido Socialista apresentou o programa eleitoral a meio da semana, o PSD apresentou na sexta-feira e o PCP também já apresentou. Há aqui uma coisa em comum relativamente aos programas eleitorais de todos estes partidos, que é o aumento do salário mínimo, embora em montantes diferentes e também com ritmos diferentes. No caso do Partido Comunista, defende o aumento do salário mínimo para 1.000 euros logo no mês seguinte às eleições, em junho. Quanto ao PS e ao PSD, defendem um ritmo mais lento. No caso do PS, o que se destacou da apresentação do programa eleitoral foi a proposta de um pé de meia, chamemos-lhe assim, através do qual o Estado atribuirá 500 euros em certificado de aforro às crianças que nasçam a partir de 1 de janeiro, ou aos que já nasceram a partir de 1 de janeiro de 2025. Na área da habitação, o PSD defende, o que já tinha vindo a dizer, que uma parte dos dividendos da Caixa Geral de Depósitos seja destinada à promoção e à manutenção da habitação pelas autarquias. O programa eleitoral da AD, que foi apresentado também agora recentemente, como referi, tem sido também muito falado, logo desde que foi apresentado, e o que tem a destacar, além de um salário mínimo de 1.100 euros, é a proibição das escolas, dos telemóveis nas escolas, além de uma baixa de impostos e aumento de rendimentos, designadamente nas pensões. Eu começava por Manuel Pisco, da leitura que já fez destas diferentes propostas dos partidos, o que é que quer destacar? Bom dia a todos. Eu estou a ouvir eco, não sei se estão a ouvir eco. Estamos a ouvi-lo bem, suficientemente bem, pode continuar. Okay, então vou continuar. É uma questão de baixar o som, do seu som de retorno. O eco é só para mim, talvez. Muito bem, em relação a estes programas, o que é que, eu ainda não, confesso que eu ainda não fiz uma leitura completa, fiz só assim, para acelerar uma leitura dos programas, mas aquilo, até pelos destaques que a imprensa vai dando, o Francisco agora acabou de referir, o que é que me chama mais a atenção? Os partidos estão aliados, os partidos parecem os novos chefes de Estado e de Governo que andam à procura de projetos, andam à procura de objetivos, andam à procura de meios para apoiar a Ucrânia. Não se sabe como, nem se sabe para quê, se é para manter a paz, se é para apoiar a guerra. Isso é a declaração de Kaja Kallas ainda ontem, estava com essa coisa, andam à procura do seu objetivo. E nós cá, na nossa política interna, parece que estamos um pouco na mesma. Estamos alheios àquilo que se passa no mundo. Ninguém tem cautelas, nem prevenções, nem medidas, nem para aquilo. Isso fica lá com a Europa. Pois nós temos aqui um problema que é da criação de uma depressão que está a ser gerada pela loucura daquela trupe trampiana, não é? Que está a lançar o mundo numa recessão que não fica só nos Estados Unidos, que eventualmente são o mais agravado, mas vai tocar na Europa, vai tocar no resto, sobretudo dos países Manuel Pisco tem razão quando disse... Manuel, peço desculpa por interromper. Há 2 dias temos ouvido
Não me está a ouvir. Presidente do Conselho Nacional. Manuel Pisco, estava a dizer que realmente o seu som não está nas melhores condições. Ter avisado que em 25 não vamos ter aquele superávit que o Governo já estava aí a preparar para ter, mas vamos ter um déficit de 2 mil milhões com aquilo que está programado pelo Governo até agora, antes das eleições, e por aquilo que está no Orçamento de Estado para 25, são mais de 2 mil milhões de déficit. E eu pergunto que sentido faz este tipo de campanha eleitoral de prometer mais ou menos tudo aquilo que o eleitorado quer ouvir. É o que o PS está a fazer, é o que o PSD está a fazer, a AD está a fazer isso. Estas promessas de não é dar tudo a todos, mas o eleitorado sente isto não é realista. Isto não é realista. Estão aliados, as campanhas dos partidos estão muito aliadas daquela realidade que todos os dias nos cai em cima com uma incerteza. E disto ninguém tem posição, isto ninguém tem uma estratégia de defesa, isto ninguém aponta como é que se há de controlar ou minimizar uma coisa desta. O PSD já fez uma grande declaração muito antes. Vai dar dinheiro às empresas para compensar aquilo que são as quebras de exportação para os Estados Unidos. Então, isto é uma coisa que, num país como o nosso, é muito finito. Faz-se uma vez, porque é preciso dar os tais não sei quantos mil milhões também em armas para a Ucrânia, faz-se uma vez e acabou. Não é? Como é que isto se mantém? Portanto, há uma campanha eleitoral que está, me parece, muito fora da realidade dominante no mundo de hoje, que afeta necessariamente o nosso país. Portanto, se os nossos governantes, ou aspirantes a governantes, né, candidatos, não se colocam, não se enquadram, não se perspectivam em relação àquilo que está, ao contexto que nos está a condicionar extremamente daqui em diante, eu não percebo que raio de campanha é essa, desculpa a expressão, mas que tipo de campanha é esta que fica alheia das coisas. Portanto, o que interessa é perguntar como se o eleitorado fosse, enfim, toda a gente que é conduzida muito facilmente e nem entendessem se as coisas são mais realistas ou são menos realistas. As coisas essenciais. O salário, sim, o salário mínimo é importante. O problema da habitação. O problema da habitação tem mesmo que resolver porque a pobreza. O salário mínimo é importante porque nós temos 44% da população trabalhadora, já não tem mesmo que pagar uma renda de casa. E, portanto, Manuel Pisco, uma solução agora não é a solução liberal, de certeza absoluta, ou arranjar terrenos agrícolas ou terrenos da área ecológica para construir Manuel Pisco, não sei se me consegue ouvir, no controle da implementação das rendas e não fazer, sobretudo, não fazer como este governo já retirou dos objetivos do PRR, aquilo que era financiado pela... Manuel Pisco, não me está a ouvir. Muita da habitação que estava prevista fazer para o PRR, porque se já não vai significar tempo. Até que esse problema vai se arrastar. Vai-se arrastando pela barriga. Bom, agora temos o Manuel Pisco sem travões, não consegue ouvir, não consegue ouvir. Na nossa sociedade. Portanto, eu acho que esta campanha está mais para ser uma repetição da última campanha eleitoral e dos últimos resultados eleitorais andará por aí. Porque não vejo como é que alguém está a convencer o eleitorado de que há coisas novas a fazer. Há situações novas a fazer. O que ainda sou, não há uma ideia concreta quanto ao projeto daqueles. A história das parcerias público-privadas já deu alguns bons resultados nos estudos, já deu maus resultados noutros. O Estado paga sempre, quer ter bons resultados, quer ter maus resultados, e a consolidação do sistema nacional continua por fazer. Portanto, a habitação é o problema que construímos. A questão da habitação da saúde, ainda não falámos na educação, que parece que agora a grande questão da solução para a educação é o estar em móveis. É uma questão importante, mas é uma questão meramente instrumental. Não é uma coisa de programa de campanha eleitoral. Pode ser lá metida, mas não é uma ação política assim, determinante para uma campanha. Então eu vejo pouca política contextualizada e muita promessa para os ouvidos das pessoas que os partidos julgam que são mais ou menos tontinhos e que vão atrás de uma promessa a todos. Bem, vamos ver. Manuel. Ser assim, repetiu a campanha anterior, repetiu as eleições anteriores, o governo que está agora cumpriu com algumas dessas promessas que a campanha teve que cumprir com
as atualizações salariais para muitas das categorias das carreiras políticas da função pública, começando com a questão dos professores, é que tinha sido começada, desatada, foi disputada pelo governo anterior, de António Costa, com a questão daquele subsídio de 600 euros aos funcionários judiciais, e estamos a mesma. Manuel Pisco, está-me a ouvir agora? Está. Estou. Há pouco não me estava a ouvir, já o tentei interpelar várias vezes, porque o som realmente não está muito bom, está a fazer muito eco. Eu pedi-lhe que baixasse o seu som de retorno, porque o problema deve ser esse. Mas, de qualquer das maneiras, já vamos nos primeiros 10 minutos de programa, vou passar a palavra a outro. Como eu não consegui interpelá-lo, o Manuel Pisco estava aqui sem travões, o que vale é que entretanto parou. Nuno Matias, bom dia também. Qual é uma primeira apreciação que faz a estes programas eleitorais já conhecidos, assim de uma forma geral, ainda antes de irmos a algumas propostas concretas? Muito bom dia, Francisco, um bom dia também aos ouvintes e ao Manuel e ao Ivan, é sempre um gosto. Bom, olharmos para os programas que estão a ser apresentados, necessariamente tem que haver aqui algum fio condutor com aquilo que, para além de ser o código genético de cada partido, que ao ler-se cada um deles se percebe imediatamente aquilo que é o seu fio condutor histórico e ideológico, e portanto não há assim novidades espetaculares, porque estamos a falar de programas eleitorais que distam pouco mais de um ano em relação ao último ato eleitoral. Há algumas novidades, mas sobretudo eu gostaria de destacar algumas questões. A primeira é que há claramente uma grande diferença que divide a candidatura do PSD-CDS do Partido Socialista, que é olhar para os programas, notar-se claramente que o programa apresentado pelo PSD-CDS centra-se nas pessoas, na criação de riqueza na sociedade portuguesa para conseguir alimentar um princípio de redistribuição e de alavancagem de crescimento que ajuda a melhorar a qualidade de vida das pessoas, por um lado, mas também baixando impostos, ao mesmo tempo garantir que o Estado se reorganiza para conseguir melhorar os seus serviços públicos ao cidadão, sobretudo a partir de um prisma que eu acho que é importante, e há um ano nós tínhamos esse problema, que havia um grande conflito latente na sociedade portuguesa, sobretudo dentro da esfera pública, com uma série de classes profissionais, com grandes reclamações e com grandes lutas que se arrastavam há demasiado tempo e que isso prejudicava depois o serviço que era prestado aos portugueses, e isso via-se na educação, via-se na justiça, via-se na segurança, via-se na saúde, e portanto aquilo que é bom de perceber que há uma diferença grande entre, neste caso, o PSD e o PS, que são os principais protagonistas, é que no caso do PSD e do CDS está-se a centrar tudo na pessoa e no desenvolvimento do seu modo de vida, alicerçado numa sociedade que cria mais valor, mais riqueza, e que com isso permite ter menos impostos, mas promover maior capacidade de intervenção e de investimento, porque se criou mais riqueza à montante. E no PS continua a estar muito centrado na figura do Estado, como estando no centro de tudo, e portanto essa grande diferença acho que continua a ser evidente na leitura dos programas, e depois, claro, existe aqui esta lógica entre aquilo que faz sentido do ponto de vista do cidadão comum para aquilo que não faz sentido para a ótica do desenvolvimento da sua vida. E aquilo que não faz sentido, penso eu... Matias, já vamos às propostas concretas. Deixe-me pedir também ao Ivan Gonçalves assim uma apreciação genérica dos programas dos partidos já conhecidos até à data. Ivan Gonçalves, bom dia. O Ivan tem um microfone desligado. Agora sim. Sim. Muito bom dia a todos vocês e a quem nos ouve também lá em casa. Bom, eu acho que esta é
definitivamente a parte mais importante e interessante daquilo que é o debate que nos vai levar até às eleições legislativas, ou seja, perceber quais é que são de facto as diferenças entre os vários partidos que se apresentam e perceber que de facto existem propostas muito diferentes para o país, porque nos últimos anos aquilo em que nós temos visto muitas vezes os ataques políticos serem centrados é em questões que muitas vezes não têm dignidade e dimensão para o ser. E isso vem desde o último governo de António Costa, em que houve uma barragem daquilo que se chamou na altura os casos e casinhos, como se muito também aproveitados pelo líder da oposição à data, por Luís Montenegro, e que deixaram, no fundo deixaram aquilo que eram as opções políticas de parte, o debate sobre as políticas e as opções políticas que o país deve seguir. E, portanto, eu acho que esta altura é interessante, não concordo com aquilo que o Manuel Pisco dizia há pouco sobre as propostas serem aquelas que apenas aquelas que os portugueses querem ouvir, quer dizer, até agora não ouvi nada que fosse que não fosse execuível, se assim quisermos pôr. Obviamente que há depois visões diferentes sobre a forma como se deve encarar as contas públicas, a dívida pública e os investimentos que devem ser feitos. O Partido Socialista, como é sabido, tem uma ótica, e foi com o Partido Socialista que houve o primeiro superávit da nossa democracia, e existia uma preocupação que o último governo do Partido Socialista, que era o de fazer reduzir a dívida pública para um nível que seja mais condizente com aquilo que é a média da dívida pública dos países da Europa, sendo que Portugal estava no top 3, salvo erro, e deixou de estar. E, portanto, essa era uma preocupação. Este governo parece não partilhar dessa preocupação. As notícias que nos vêm a público são de que provavelmente este foi o último ano em que tivemos um excedente orçamental. Eu não digo que nós devêssemos ter um excedente orçamental, mas devemos ter a preocupação com a diminuição da dívida pública, isso parece-me que é evidente. Mas ainda assim, não me parece que isso corresponda a nenhuma medida que tenha sido apresentada e que seja inexecuível da parte dos diversos partidos que se apresentam a estas eleições. Existem diferentes formas de gastar o dinheiro que o Estado no fundo recolhe com os nossos impostos. Portanto, também não me parece, não ouvi nenhuma medida do Partido Socialista, nem lendo o seu programa, que vai ao encontro daquilo que o Nuno Matias te referia, de ser uma visão mais Estado. Quer dizer, obviamente o Estado tem que ser o garante de que nós vivemos numa comunidade que é sólida e que não deixa ninguém para trás. Mas não me parece que exista nenhuma medida que seja muito estatizante, se assim quisermos pôr. Aliás, e para além de que há uma questão que é óbvia, que é, estamos a falar de um programa eleitoral para o Governo da República e, portanto, o Estado não gera a vida das pessoas. A vida das pessoas, obviamente, essa é a dimensão na qual os governos não devem interferir. Não é essa a parte fundamental dos programas de governo. Aquilo que se propõe um governo é dizer, ou os candidatos a governarem, o que é que vão fazer com os meios do Estado, com os organismos do Estado e o que é que entendem que o Estado deve fazer. E, portanto, sim, Ivan Gonçalves, vamos olhar mais para as medidas em concreto, na medida do possível. Manuel Pisco, há pouco dizia que há aqui muitas medidas, ou caracteriza estes programas que já são conhecidos por terem pouca aderência à realidade, por não serem execuíveis. No caso do PCP, eu pedi-lhe, também para aproveitar esta oportunidade para destacar uma ou outra medida que entenda, mas o partido defende o salário de 1.000 euros logo em junho. Isto é execuível, procurando usar o mesmo critério que o Manuel Pisco estava a usar há pouco? Isso um bocado ao estilo de Paulo Raimundo é capaz de responder dizendo assim, mas para que... Estamos a ouvir o Manuel Pisco muito ao fundo, se puder aproximar mais do computador ou do micro. Agora está ótimo. E assim foi melhor, não é? Sim, muito melhor. Estava eu a dizer que se respondesse ao estudo de Paulo Raimundo, eu perguntaria em contrapartida se é plausível uma pessoa que ganha salário mínimo municipal, os 820 euros ou 850 euros, paga de renda 800 euros. A questão do salário mínimo tem que ver com a subsistência.
Sim, está bem, mas também é preciso as empresas que também lutam para a subsistência conseguirem pagá-los, não é? Pagar É os salários. evidente, mas quem é que disse que as empresas não conseguem pagar? Não há notícia de quebra de lucros das empresas. Quanto maiores são as empresas, quanto maior o volume de negócios, maiores são os. Aliás, nós estamos a assistir a lucros absolutamente escandalosos em relação ao nível de vida que temos na nossa sociedade. Se formos para a banca, se formos para as telecomunicações. Mas, Manuel, então e a maioria da percentagem do tecido económico e empresarial são as pequenas e médias empresas? Sim, as pequenas e médias empresas, se não tiverem trabalhadores capazes, vamos lá, se não tiverem trabalhadores capazes de sustentarem a sua família e de ter os meios de subsistência, também não funcionam as empresas. Portanto, é evidente que os salários, se não há contenção e não há regulação naquilo que são os bens essenciais para a vida das famílias, não é? Em relação à ciência da doença, em relação à habitação desde logo, se isto não existe, não se pode ficar de braços cruzados a ver o galopar destas despesas sem aumentar o rendimento das famílias. É um ponto-chave, não é? Tem que acompanhar minimamente. Senão, estamos a fazer alastrar a pobreza no nosso país. Isto é óbvio, não é? Portanto, se o governo quer apoiar as empresas, apoia as empresas na sua diversificação da venda daquilo que produzem, ou apoia em termos de retirar isso, os liberais e a direita têm razão, mas o governo não faz, retirar todos os entraves burocráticos, que são um custo, um contexto tremendo para as empresas, e vai governo após governo e ninguém mexe verdadeiramente os custos de contexto das empresas e na grande burocracia. Por exemplo, diz-se muitas vezes, para aprovar uma casa, para fazer uma casa é preciso estar à espera de 2 anos. Isso é um círculo burocrático, um círculo vicioso burocrático, que não continua ninguém a mexer, ninguém mexe. O governo tem capacidade, por isso, tem uma questão de capacidade técnica e vontade política para resolver esse problema. Isso é que mexe na tal produtividade que é a moda da direita e dos liberais. São os custos de contexto, não são os salários. Os salários são uma parte menor dos custos das empresas. Portanto, faz sentido, e aliás, não é só a CDU que está a tocar nesta tecla, não é? Todos estão a prometer que os salários normalmente, ou escalonadamente, como fazia o governo António Costa anteriormente, ou mais rapidamente. O PCP é mais frente e diz assim, tem que ser de imediato, porque senão a gente está a fazer aqui uma mancha de óleo para ilustrar a pobreza. E, voltando à questão, proximamente vai-nos abater uma consequência de recessão aqui no nosso país também. E nessa altura a desgraça vai ser muito grande se nada se fizer. Portanto, é preciso, de facto, melhorar o rendimento da família com caráter urgente. Essa é alguma diferença que a proposta da CDU tem em relação aos demais programas eleitorais. Ia perguntar se queria destacar alguma medida do programa do PCP, além desta do salário mínimo. A questão, destaca a questão da habitação, não é? Não faz sentido, dizer que é uma parte dos lucros das caixas de depósitos afeta a habitação. No caso do PCP. A não falar em 2% para a morte, para os instrumentos de morte, para a guerra, para as armas. Ponham 1% do PIB. Sim, a proposta do PCP é 1% do PIB para investir em habitação e também a limitação. Haver limites máximos às rendas também compõe a proposta do partido. Absolutamente. Se isso não for feito, o galope especulativo nunca para. Nuno Matias, e da parte do PSD ou da AD, que medidas é que gostaria de destacar? Sendo que há essa que eu já referi aqui ao início, de haver uma proibição dos telemóveis nas escolas, que é uma das medidas que mais foi falada na comunicação social e na opinião pública, esta ideia de que as escolas não devem permitir às crianças o uso dos telemóveis. Esta é uma das medidas que destaca ou dá mais importância a alguma outra, Nuno Matias? Eu dou importância a outras, mas em relação a essa, dar apenas nota de que estamos a falar
para um conjunto de crianças até aos 12 anos e, portanto, estamos a falar num target absolutamente diferente e que procura evitar dispersão de atenção no seu processo de interação com a escola e com o processo educativo. Portanto, não me parece de todo problemático, mas ainda assim não é aquele que eu destaco. O que eu destaco é, sobretudo, uma visão de política económica a pensar na vida das pessoas e no desenvolvimento das empresas para a criação de valor, porque, verdade seja dita, eu concordo com o Manel que era ótimo podermos investir 1% do PIB em habitação, a reforçar os orçamentos dos diversos ministérios e intervenção nas áreas nucleares que neste momento ainda estão em problemas operacionais, como é o caso da educação, como é o caso da saúde, mas sobretudo da saúde, e no investimento até na habitação, no sentido de reforçar o número de fogos a oferecer para dar resposta a um problema que é estrutural. E o que é verdade é que, por exemplo, na questão da habitação, este governo mais do que duplicou aquilo que era o target de objetivo que vinha do governo anterior do Partido Socialista e, portanto, há caminho que está a ser feito, mas verdade seja dita, tudo isto só é possível se criar valor. Ora, a visão que alguns partidos mais à esquerda têm é que esse valor deve vir sobre a forma de impostos tão altos quanto possível. A nossa visão é que devemos ter uma carga fiscal tão baixa quanto a desejável para incutir competitividade que alavanca a criação de valor nas empresas, porque isso vai beneficiar as pessoas. E quando se fala nas pessoas, não são nos empresários apenas, porque necessariamente também investem para receber esse retorno, mas sobretudo nos empregos que criam, nos salários que pagam e nas condições de partida que nós temos que criar, que é a possibilidade de criar valor para que os empresários, como há pouco o Francisco estava a sinalizar, e bem, na minha opinião, que é a capacidade deles pagarem, porque, verdade seja dita, nós podemos anunciar e decretar artificialmente o salário mínimo até em 2.500 euros, a questão é quem é a empresa que consegue suportar uma lógica destas e, portanto, aquilo que tem que haver é uma outra visão do desenvolvimento da nossa sociedade, que é como é que se consegue atrair investimento e criar mais valor, e para isso pensamos nós que é com uma política económica baseada em impostos que acrescentam competitividade, por um lado, às empresas e impostos sobre o rendimento que desanuviem a capacidade de investir e de poupar das famílias. E, portanto, essa é a vertente que eu centralizo do ponto de vista de entusiasmo e de sinalização de importância, porque nada se cria sem este valor que seja criado a montante pelas pessoas, pelas empresas, que depois naturalmente vão alimentar a capacidade do Estado também intervir. Ora, eu prefiro que o Estado consiga intervir mais com menos impostos que é cobrado à cabeça por cidadão contribuinte ou por empresa que desenvolve a sua atividade económica. E este paradigma, do ponto de vista de política económica, é que pode fazer a diferença e, aliás, é isso que nós temos visto em outros países da União Europeia, que foi a aposta numa fiscalidade mais amiga do investimento e mais amiga do contribuinte, que isso naturalmente vai acrescentar as oportunidades de acrescentar a multiplicação de valor. E acho que esse é um paradigma fundamental do programa eleitoral da AD, já o foi há um ano, e é aquilo que eu destaco agora, porque é aquilo que pode melhorar a qualidade de vida das pessoas, e é isso que eu sinto que as pessoas estão à espera. É que não seja o Estado a querer financiar-se, mas sim o Estado a querer melhorar a sua vida, não a do Estado, mas a das pessoas. Ivan Gonçalves, também o mesmo exercício, aqui no programa do Partido Socialista há a tal proposta que eu falei há pouco de haver um subsídio ou um apoio de 500 euros por cada criança nascida em certificados de aforro. Esta é uma das medidas, há outras. Qual é que o Ivan Gonçalves destaca do programa eleitoral do PS? Bem, eu já agora quero fazer um ponto prévio. É que eu discordo da visão de que nós devemos baixar a tributação daqueles que geram mais riqueza ou de que te acumulam mais riqueza
com o pressuposto que baixar essa tributação vai fazer um dia com que esse rendimento chegue aos mais pobres, ou seja, a célebre teoria do gotejamento, ao longo dos últimos 20, 30, 40 anos, tem mostrado os resultados que tem, que é uma sociedade cada vez mais desagregada. E, portanto, acho que quem mais acumula riqueza tem que contribuir mais. E é isso que também fará com que depois a classe média pague menos impostos do que aqueles que têm que pagar hoje em dia. Mas relativamente ao programa do PS, eu acho que há algumas medidas, o Francisco aponta essa, que é até mais de cariz simbólico, mas há, por exemplo, uma que é de desagravamento fiscal. O facto de a aplicação de IVA zero nos bens alimentares, ou seja, do Estado não cobrar IVA num cabaz de bens, é uma proposta do Partido Socialista e que será aplicada se o Partido Socialista for governo. A questão da utilização dos lucros da Caixa Geral de Depósitos para investimento em habitação, obviamente não se centrando apenas, o investimento da habitação não pode se centrar apenas nos lucros da Caixa Geral de Depósitos, mas pelo menos usarmos estes lucros para apostar na habitação, já que a habitação é um dos maiores problemas que temos no nosso país, parece-me que é evidente. E depois queria destacar outra proposta que a mim me parece que tem muito valor, que é o facto do Partido Socialista propor que o horário máximo de trabalho baixe dos 40 para as 37 horas e meia. Ora, a questão das 40 horas tem quase 100 anos, não é? Essa luta, mais de 100 anos, a luta pelas 40 horas de trabalho semanais, quando com todo o progresso tecnológico que nós temos assistido nas últimas décadas, é da mais elementar justiça que os portugueses possam dedicar menos tempo ao trabalho e que isso não afete o seu salário. E uma das formas de o fazer é reduzir a carga horária máxima semanal e, portanto, passar das 40 para as 37 horas semanais, parece-me que é um bom objetivo, sendo certo, e obviamente em linha com aquilo que deve ser o aumento do salário mínimo e o aumento do salário médio, que não é uma competência direta do Estado, mas pode ser feito através de um acordo de rendimentos, como foi feito no governo de António Costa, com resultados que foram evidentes, com melhorias salariais. E, portanto, acho que estes vetores são fundamentais. É o desagravamento fiscal nos bens de primeira necessidade, a aposta na habitação e a aposta em salários mais dignos, no fundo, salários mais dignos e na redução do tempo de trabalho também. Passamos então para o segundo tema de hoje, as eleições autárquicas. Esta semana houve novidades da parte da CDU em Setúbal. Foi revelado que o cabeça de lista volta a ser André Martins, do Partido Ecologista aos Verdes, mas no âmbito da coligação da CDU. Foram revelados também os nomes dos candidatos seguintes, candidatos a vereador neste caso. Há algumas surpresas. O antigo presidente da Junta de Freguesia de São Sebastião, Nuno Costa, aparece como número 2, depois continua Carla Guerreiro, que é a atual vice-presidente, e continuam também do anterior executivo, ou do atual executivo, Rita Carvalho e Pedro Pina. E depois em sexto lugar Ricardo Oliveira, que já deixou de ser vereador nas últimas eleições. Uma novidade também nesta lista da CDU é que Manuel Pisco deixa de ser candidato a presidente da mesa da Assembleia Municipal. O candidato agora é João Pires, que é o diretor da Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Setúbal. Manuel Pisco, não ia tanto pedir-lhe para comentar o seu caso, embora perguntar-lhe também em que contornos é que deixa de ser, se é de sua vontade, imagino que sim, mas André Martins é o melhor candidato que a CDU podia apresentar nesta altura em Setúbal? A CDU entendo que sim, obviamente, não ia propor como candidato. Não, sendo também evidente que não era normal que se pensasse que, tendo sido candidato num primeiro mandato, fosse logo substituído no segundo, sem poder consolidar e confrontar-se com o eleitorado em relação ao trabalho neste mandato, que, por sinal, também não é pouco, é bastante trabalho, e o volume de investimento que é recorrentemente anunciado e aqui está grande valor, não está todo realizado, mas é um volume de investimento enormíssimo para o município de Setúbal,
como a própria Ana Martins diz muitas vezes, é o maior de sempre. É o maior desde o 25 de Abril, desde as eleições, mas é o maior de sempre. E, de facto, as obras estão em curso, estão em andamento, com um bom aproveitamento do PRR. Portanto, é normal que a CDU coloque o Ana Martins de novo essa lista para, naturalmente, confrontar com a obra do executivo que conduziu. Em relação a outras mudanças, parecem todas mais ou menos naturais, não existe nenhum caso especial, só que a substituição no Presidente de Junta, a substituição no candidatura à presidência da Assembleia Municipal, a minha, estava assim conversado desde as eleições anteriores, portanto, eu tinha dito que seria a minha última comissão de serviço, entre aspas, nas funções de representação, de eleições, e assim foi, e acho que a proposta do João Pires, que é o presidente da Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Setúbal, conhecido sobretudo da população juvenil, mas da população em geral, com provas dadas nestas funções da direção da Assembleia, que já há 2 mandatos que está na Assembleia de Freguesia de São Sebastião, por aquilo até que conheço pessoalmente dele, até com a possibilidade de proposto de considerar que é muito boa solução, acho que também é uma que está muito entregue. Portanto, tenho boas expectativas em relação aos resultados desta equipa com estas interações que a CDU está aqui a fazer em Setúbal. Julgo que são uma boa solução para um melhor resultado. Ivan Gonçalves, perguntava-lhe agora, sem prejuízo de querer fazer algum comentário sobre o caso específico do Conselho de Setúbal, no caso da Moita é o Partido Socialista que recandidata o ainda presidente, o atual presidente, Carlos Albino, que passou por alguma contestação interna, designadamente refletida nas últimas eleições para a Conselhia Socialista da Moita, em que houve uma lista concorrente àquela que foi liderada pelo presidente Carlos Albino. É uma aposta do PS no mesmo candidato, apesar destes aspectos que já referi. Acha que é uma boa aposta que o partido faz ali na Moita, Ivan Gonçalves? Eu acho que é uma aposta evidente. Em primeiro lugar, porque o Partido Socialista perdeu todas as eleições autárquicas na Moita até 2021. Em 2021, o Carlos Albino foi candidato e venceu as eleições. E, portanto, só por aí não existia motivo nenhum para que não fosse o candidato do Partido Socialista a estas eleições de 2025. Para além do mais, houve eleições, nas últimas eleições internas do Partido Socialista, de facto, até foi uma eleição disputada. O Carlos Albino foi candidato a presidente da Conselhia do Partido Socialista e venceu essas eleições, e portanto a sua legitimidade até está reforçada, porque se isso não tivesse acontecido, podia haver algum debate sobre o tema, mas eu diria que, tendo vencido as eleições internas e tendo já vencido umas eleições externas, ou seja, umas eleições autárquicas, ainda para mais, sendo a única pessoa que venceu as eleições autárquicas na Moita, que não do PCP, ou seja, pelo Partido Socialista, parece-me evidente que é uma candidatura, que é uma recandidatura evidente e que tem boas hipóteses de voltar a vencer estas eleições na Moita. Obviamente que ao fim de quase 50 anos, com o mesmo partido a governar, o primeiro mandato nunca é fácil, mas acho que as coisas têm corrido bem na Moita e, portanto, a probabilidade do Partido Socialista e o Carlos Albino voltarem a vencer estas eleições, em meu entender, é elevada. Sobre a recandidatura de André Martins em Setúbal, não quer dizer nada? Bem, acho que as condições são ligeiramente diferentes, porque aquilo que me parece, de quem não, que é pelo menos a percepção que tenho, é que esta candidatura vem em perda, ou seja, o resultado de 2021 já foi pior do que aquele que a CDU teve, já foi pior do que o que teve em 2017. Evidentemente, o Partido Socialista parece estar em crescendo. Existe também o facto da anterior Presidente de Câmara eleita pela CDU, que em 2021, nas últimas eleições, foi a candidata da CDU à Almada, que é o conselho mais populoso do distrito. Portanto, não estamos a falar de uma figura de menor importância. Ser também candidata a Setúbal, o que faz com que
o projeto da CDU pareça estar em desagregação, porque há de facto pessoas que apoiaram as candidaturas da CDU que agora não apoiam. Diria que parece-me que a tarefa que André Martins tem pela frente é mais espinhosa. Agora vamos ver até outubro, setembro, outubro, como é que as coisas se desenrolarão. Mas enfim, também acho relativamente natural que o candidato seja o Presidente de Câmara em funções, está num primeiro mandato, não me parece é que venha com a força que teria se tivesse vencido as eleições a outro partido, por exemplo, que era o caso que falávamos aqui anteriormente. Sem prejuízo de depois, mais à frente, também dar a oportunidade ao Manuel Pisco de comentar o anúncio da candidatura de Carlos Albino da Moita. Passava agora ao Nuno Matias. No que diz respeito ao PSD, nestas autárquicas, o que tivemos de desenvolvimento esta semana foi a confirmação de que as bases da Conselhia do Partido Social Democrata não querem que o partido apoie a candidatura da independente Maria das Dores Meira. A Assembleia Conselhia aprovou que o partido deve ter um candidato próprio. Nuno Matias, esta tomada de posição das próprias bases não deveria ser tida em conta pela distrital e pela nacional do PSD? Bom, claro que a posição da Conselhia da Assembleia de Militantes há de ser uma parte da equação da análise, da reflexão e da decisão que vier a ser tomada pelos órgãos competentes, que neste caso há de ser a Comissão Política Nacional em articulação com a Comissão Política Distrital, ouvindo a Comissão Política de Secção, que, como eu já referi aqui em semanas anteriores, tem toda a legitimidade de apresentar a sua visão no sentido de haver um candidato próprio por parte do PSD. E ainda por cima, a própria Assembleia de Secção terá decidido de forma absolutamente esmagadora essa opção. Isso não significa que os órgãos do partido não façam a sua própria interpretação com base nos dados que dispõem e da possibilidade que se torna evidente de haver neste momento um cenário bastante atípico que está a fracionar tudo aquilo que é a abordagem eleitoral no Conselho de Setúbal, porque é o facto de termos uma ex-presidente da Câmara que se desvincula do partido que sempre a apoiou nesse estatuto no Conselho de Setúbal e apresenta uma candidatura independente que necessariamente vai buscar apoios a diversos partidos, que há de ter lá pessoas ligadas quer ao PCP, quer ao Partido Socialista, quer ao PSD e a outros, bem como a certamente independência, e portanto temos aqui um cenário bastante atípico, onde certamente me iria fazer a questão, é normal que o atual presidente, estando a acabar o seu primeiro mandato, seja recandidato por parte da CDU. Seria estranho se assim não fosse, apesar das dificuldades que todos nós reconhecemos ao mandato que neste momento está quase a terminar. Agora, não há dúvida que, por um lado, na minha ótica, a CDU corre o sério risco de perder a Câmara. Agora falta saber para quem e falta saber em que medida é que a estratégia dos diferentes partidos e dos principais protagonistas será implementada e, neste caso, do PSD, se a decisão da Comissão Política Nacional passará por uma candidatura própria ou uma outra opção como aquela que tem sido veiculada, mas que ainda não está decidida e, portanto, tudo o que se possa dizer agora é mera especulação ou apenas opiniões pessoais que não vinculam nada nem ninguém. Há uma posição por parte da Comissão Política de Secção e da Assembleia de Militantes que certamente há de estar na equação para uma decisão que há de ter que ser tomada. Agora, como também já falámos aqui a semana passada, necessariamente até maio, acho que vamos estar todos aqui muito focados nas questões nacionais e os partidos estão a fazer aqui algum compasso de espera do ponto de vista do cronograma de decisões, sobretudo, diria eu, daquelas que são um bocadinho mais sensíveis e Setúbal não vale a pena escamotear, fruto até deste desenrolado processo que tem vindo para a praça pública, não deixa de ser sensível e agora faltará saber se todos aqueles que são os protagonistas envolvidos também no combate nacional querem ou não, em paralelo, já decidir também o que se pretende fazer no Conselho de Setúbal em nome da social-democracia, que seja apoiar
uma candidatura própria ou eventualmente seguir um outro caminho, mas quem de direito certamente avaliará, e eu acho que a outra coisa não seria de esperar é discutir também e refletir com a Conselhia, que tem toda a legitimidade de apresentar a sua visão. Manuel Pisco quer fazer algum comentário à escolha da candidatura de Carlos Albino na Moita pelo PS ou à situação no PSD, embora esta situação no PSD o que tenha de novo seja basicamente uma questão de grau, que é agora a Assembleia Conselhia a aprovar esta posição? Não parece que seja uma questão de grau. A candidatura de Carlos Albino é como o Ivan disse, não é? Ganhou pela primeira vez, ao longo de muitos anos, a Câmara em 2021, não fazia sentido nenhum, por mais dificuldades que houvesse durante o mandato, não fazia sentido nenhum que agora não fosse fazer o segundo mandato. Normalmente, os primeiros mandatos em presidentes novos, que desempenham o cargo pela primeira vez, funcionam quase como um estágio. Ao segundo mandato, é a embreação de fazer-se podem fazer e o que não podem fazer. E ao terceiro mandato é a coroa da execução mais completa. Se não o fizer, até este tipo de 3 mandatos que a lei permite será suficiente, mas não se exija para o primeiro mandato faça tudo. Parece-me normal. Agora, em Setúbal, não é uma questão de grau. Me parece-me que parece uma questão até contra a natura, não é? Que a direção nacional do partido pusesse do lado a vontade quase unânime dos seus militantes de base locais em relação à opção por uma pessoa que foi durante décadas a sua adversária principal, contra a qual ainda recentemente fez queixas na Procuradoria da República, e de repente passa a ser a sua candidata em pretensão dos dirigentes militantes de base do PSD. Eu acho isso contra a natura. E eu acho que o bom senso há de ser dentro dos militantes e das organizações aos vários níveis do PSD. O que é facto é que isso saiu para a rua praticamente com uma decisão tomada a nível superior. Mas, segundo agora o Nuno Dias acaba de dizer, as decisões estarão para ser tomadas e certamente a vontade dos militantes há de ser tomada. Porque senão, de facto, o PSD no Setúbal tem tido uma representação eleitoral nas autárquicas de fraca. Se dessem passo, é natural que os militantes dizem, não é? E os dirigentes locais já tinham o PSD que aparecia em Setúbal das eleições autárquicas. Deixava de fazer sentido, não é? Portanto, eu julgo que essa decisão pode ser melhor ponderada, certamente, e nós temos uma repartição de votos maior, sim, vai haver mais, mas está para saber a quem é que vai aproveitar. Ivan Gonçalves, ainda quer dizer alguma coisa? Não chegou a falar sobre esta tomada de posição do PSD da Conselhia de Setúbal, não sei se quer fazer algum comentário. Bem, eu acho que isto faz com que o processo esteja um bocadinho inclinado, porque aquilo que podia existir, que era um crescendo de força em redor de Maria das Dores Meira, isso parece que está um pouco comprometido com esta indecisão, porque não é a mesma coisa, obviamente, ter o apoio do PSD ou não, apesar do PSD historicamente ficar em terceiro lugar nas eleições em Setúbal, penso até que já aconteceu ficar em segundo, mas habitualmente fica em terceiro lugar, mas ainda assim o PSD é um dos grandes partidos de Portugal, é o partido que governa neste momento, então não é um partido qualquer, o apoio, obviamente, faz sempre diferença. Agora, este apoio parece que é um apoio que divide mais do que une, e portanto mesmo que ele venha a acontecer, parece que já traz mais problemas do que aqueles que do que as vantagens que poderia trazer à partida. Portanto, vamos ver qual é que será o desfecho, mas eu diria que dificilmente já haverá uma solução boa, quer para o PSD, quer para Maria das Dores Meira relativamente a este caso, porque, enfim, as soluções boas em princípio nestes casos são aquelas que são mais limpas e que existe também uma unidade do partido, coisa que neste momento parece que é evidente que não existe, mas vamos aguardar, também ainda faltam alguns meses para as eleições, a verdade é essa, e portanto teremos umas eleições legislativas pelo meio, que obviamente vão concentrar as atenções, portanto vamos ver o que é que se vai passar nos próximos meses. Nuno Matias, não sei se ainda quer acrescentar alguma coisa, depois de ouvir o Manuel Pisco e Ivan Gonçalves,
Se não, passávamos para um último tema, que ainda temos aqui alguns minutos, cerca de 2 minutos para cada um pouco menos talvez, que são as tarifas anunciadas por Donald Trump numa primeira fase e que, entretanto, agora estão suspensas na sua esmagadora maioria, mas que provocaram uma grande tempestade nos mercados, designadamente nos mercados financeiros, para não dizer já no comércio internacional. Nuno Matias, ainda quer falar aqui do PSD ou falamos um pouco sobre as tarifas? Podemos falar sobre as tarifas, acho que sobre o PSD e as decisões, Sim. quando elas forem tomadas, podemos comentar sem problemas. Sim, logo se vê. Sobre as tarifas, o que lhe queria perguntar é se acha que o primeiro-ministro Luís Montenegro teve a posição adequada. Manteve-se em silêncio e, entretanto, Donald Trump parece ter voltado atrás com as suas decisões. Isso dá razão ao silêncio do primeiro-ministro? Vamos lá ver, eu acho que o princípio da prudência perante um político atípico como é o presidente Donald Trump é sempre avisado. E acho que a União Europeia agiu bem e o governo português também a fazer aqui algum compasso de espera para tentar perceber a evolução dos acontecimentos que, como se percebe, também, no caso da União Europeia, ainda não teve uma consequência efetiva, se bem que pode levar por tabela com alguns efeitos secundários daquilo que neste momento está a passar nas principais praças económicas internacionais, porque estamos a falar de uma política económica que se baseia num princípio errado de criação de barreiras à entrada com tarifas absolutamente desequilibradas, que estão a levar a retaliações com atitudes que é implementar tarifas tão ou mais elevadas quanto aquelas que já são um erro à partida, com uma nuance é que se o objetivo fosse um princípio de substituição de importações por industrialização e capacidade de produção intrínseca, os Estados Unidos também estão a si próprios a criar ali um problema de partida, porque uma boa parte dessa capacidade industrial que vai acrescentar valor está dependente da importação de materiais para esse processo industrial e, portanto, por um lado, está-se a criar uma barreira, está-se a evitar também capacidade de exportações por parte dos Estados Unidos, porque a retaliação, o caso mais paradigmático é a China, necessariamente não vai alimentar a capacidade de alavancar exportações e de criação de atividade económica. E, portanto, tudo isto pode arrastar, e apesar da União Europeia neste momento estar fora ainda do radar dessas tarifas, e estar dentro desta lógica que nós sabemos que é instável, dos tais 90 dias até que se tome uma posição, é importante que haja aqui uma política comercial também una, e que do ponto de vista das tarifas tem que ser mesmo através da União Europeia que isso seja definido. Agora, acho que o Governo já está a andar bem a tentar envolver as principais associações empresariais e comerciais Sim. para desenvolver um conjunto de medidas de apoio. Temos que passar ao Ivan Gonçalves e depois ao Manuel Pisco. Ivan Gonçalves, aqui em menos de 2 minutos, reconhece que o Primeiro-Ministro, afinal, esteve bem ao não se precipitar logo a falar sobre as tarifas e tentar retaliar, como fez a Espanha, por exemplo? Bom, acho que não é esse o caso, porque também não me parece que Portugal tenha sequer dimensão para poder retaliar junto dos Estados Unidos. A questão aqui tem que ser tomada, obviamente, no quadro da União Europeia e é isso que é sério e faz sentido. Mas o PS criticou o silêncio do Primeiro-Ministro. Claro, mas isso tem a ver com me parece com outra coisa, que é com a forma como a direita portuguesa, ou alguns setores da direita portuguesa, também olharam para a eleição de Donald Trump com um sorriso no canto da boca. Está claro que a vitória de Donald Trump e de pessoas como Donald Trump trazem à política uma forma de estar, uma forma de fazer política que é má. É intrinsecamente má pela falta de princípios, pela falta de ética, pelo facto de ser Donald Trump ser uma pessoa mentirosa e pelo facto de usar os medos das pessoas para as colocar umas contra as outras. E obviamente, neste caso, Donald Trump não se preocupa minimamente com a Europa, com os interesses europeus, preocupa-se com aquilo que ele acha que são os interesses americanos, obviamente está à vista que não está sequer a defender os interesses americanos, porque para além do mais tem outro problema, é que estes movimentos políticos, como é o que suporta Donald Trump da MAGA, a agenda MAGA, do Make America Great Again, baseiam-se muito pouco em ciência e em história e
fazer-se no fundo em contra-ciência e contra-história. Ivan, E a ver isso. desculpe lá, o tempo já está mesmo a escassear e já só temos um minuto para o Manuel Pisco. Manuel Pisco, um minuto para comentar uma coisa destas quase que não vale a pena, não é? Não, pois é pouco, mas eu também, uma frase ou duas, tento resumir. Há que fazer uma apreciação objetiva e uma apreciação subjetiva. A subjetiva é o comportamento das pessoas inqualificadas ou completamente qualificadas para representar os interesses de uma nação. São os Estados Unidos, que é uma potência económica, a maior potência económica e a maior potência bélica do planeta. E estas pessoas estão completamente qualificadas para isso. Têm enfim, um nível de fanatismo que não representa, afinal, o que nós fizemos na sua própria vida profissional e nos sucessos que tiveram, trafolhando, enganando os outros. E está a querer fazer isto com o mundo. Mas por trás disso, e no plano objetivo, há que ter em conta uma coisa. Há um problema real nos Estados Unidos, que é o endividamento sem limites daquele país. E esse endividamento aconteceu porque o dólar é a moeda do comércio internacional. E emitia dívida e emitia dólares quando queria. Só que chegou a um ponto que está agora, que é incomportável, nem sustentável fazer o pagamento desta dívida. O que o Trump está a fazer, aquela equipa, é ir buscar fazer uma brutal aumento de impostos aos consumidores americanos para ele apresentar isto ao mundo como se todos fossem tão patetas como ele internacionais. São os vendedores é que pagam as tarifas, como dizer. Não são. São os Manuel Pisco, não podemos continuar. Provavelmente voltaremos a este tema no próximo programa, porque este é um assunto que vai ainda ter desenvolvimentos. Boa semana aos três, boa semana também aos ouvintes. Voltamos de hoje a 8 dias. Política Local. Ivan Gonçalves, Manuel Pisco e Nuno Matias analisam a atividade municipal da região. Ao sábado, às 11 horas, com repetição ao domingo, à 1 da tarde.